Boa noite, galera. Estamos aqui com mais um episódio 01 Sobrevivente. Hoje com uma entrevista sensacional que vocês irão gostar muito. E não esqueçam, galera, todas as segundas e quintas-feiras, às 19 horas, sempre com entrevistas inéditas, sensacionais, de superação de vida. E mais uma coisa, galera, não esqueçam, se inscrever no canal, dar o like, passa pros amigos, pra família, pra todo mundo. Porque a gente tem muitas visualizações no Instagram, mas no YouTube mesmo a gente tá com poucos inscritos. Então, vamos lá, galera. Quem tá assistindo a gente, se inscreva no canal. E também o nosso QR Code, que tá no canto da tela, com a nossa chave Pix também, não é isso mesmo, Robinho? Positivo, positivo. Queremos já agradecer a todos vocês aí que têm nos acompanhado, têm nos seguido aí. Galera, dá uma força aí. Quanto mais nós conseguimos alcançar os nossos objetivos, mais podemos transmitir para pessoas que precisam ouvir e ver essas programações aqui, porque aqui só são testemunhos edificantes, pessoas que viveram nessa vida aí, que graças a Deus tiveram um encontro com Cristo, viraram a chave da vida e serve para você aí como um exemplo de vida. Às vezes você está aí pensando em 2026, em dar um passo na sua vida, houve um testemunho edificando a sua vida e você para, pensa e repensa, né, Fábio? Com e fala, certeza. calma aí, meu irmão. Se teve jeito para ele, tem jeito para mim também. Se ele conseguiu, eu consigo também. Ano de 2026 é o ano da virada. Não, meu e outra, irmão. né, Robinho? Que não passe pelo que nós passamos, né, cara? O que nós com passamos foi certeza, terrível, nossas famílias principalmente, né? O que sofreram, né, irmão? O que Sim. ambos sofremos e nossos familiares também. E desde já também queremos agradecer aqui aos nossos patrocinadores, colaboradores e amigos também, ao AfroReg Audiovisual. Agradecemos também aqui ao pessoal da Universidade Estácio, que tem aí cedido bolsas de até 80% de desconto aí. A Frusão, ao Sandro, né? Sandro. Um forte abraço aí. Que Deus abençoe a sua vida aí. Frusão Materiais de Construções e Reforma em geral, a Jack Burger, um dos melhores ou o melhor hambúrguer artesanal do Rio de Janeiro, né, meu irmão? Pode Fica lá na Cidade de Deus, né, cidade, Robinho? pessoal da Cidade de Deus aí, nossos Grande abraço. seguidores aí, um forte abraço aí. E tem aí em breve aí, meu irmão, Uma Segunda Chance Doc. Sensacional, Documentários extraordinários, estilo efeitos especiais de Steven Spielberg, Guerra nas Estrelas, meu irmão, Marvel, meu irmão, negócio... Não perca, em breve. Você aí que ainda não segue o canal lá, segue o canal lá também para dar uma força lá. Agradecemos, dar um forte abraço aí pro nosso irmão Vini aí. E, Fábio, nós estamos com um convidado aqui hoje, irmão, que nem a NASA conseguiu achar ele. Jura? Nem a NASA. Rapaz. Meu irmão, estavam procurando ele por todos os cantos aí de Minas Gerais, dos estados brasileiros. Aí veio o pessoal da NASA, veio todo mundo e não acharam ele, meu irmão. Sabe por quê? Porque o vulgo dele no passado era ET, né? Mas não é ET de Varginha, não. Não, né? não é o ET de Varginha, não. Meu irmão. É o ex-ET da Providência, meu irmão. Você que conheceu o ex-ET da Providência, hoje aí lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, o nosso amigo, irmão, evangelista... Tiago Góes, o ex-ET da Providência. Tiago, meu irmão, boa noite, a paz do Senhor. É muito alegre, nós estamos aqui contigo aqui para poder hoje falarmos um pouco da tua superação de vida, poder contar as maravilhas que Cristo fez sobre a tua vida e tem feito, ainda tem muito mais por fazer. Se apresenta aí para a rapaziada aí, meu irmão. primeiramente, a paz do Senhor a todos. Um bom dia, né? Uma boa tarde, uma boa noite para quem for assistir à noite. Evangelista Tiago Góes, um prazer estar aqui com vocês hoje. Estava conversando ali em off com o Robinho, como Deus tem usado o programa Sobrevivente como uma ferramenta para estar alcançando muitas vidas, assim, de uma forma que eu perguntei pro Robinho, não foi? Será que tu tem noção da abrangência desse programa? Como ele tem alcançado pessoas, e essa é a meta, né? Sim. Porque as pessoas que são trazidas aqui, assim como eu, se Deus mudou as nossas vidas, como mudou a vida dos senhores, a chance, a oportunidade. Deus, ele foi muito bom comigo. Eu fui bem sem vergonha, para ser bem claro, porque eu nasci num berço evangélico. A minha família toda cristã, da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, tudo uma história lá dentro, mas aos 16 anos eu criei asa.
e quis voar. Idade perigosa, né? Idade mas isso a gente vai perigosa. chegar lá ainda, né, Robinho? Vamos começar lá de trás, evangelista. Sim. Irmão Tiago, fala um pouquinho pra gente como é que foi a sua infância, onde você nasceu, cresceu, com quem você viveu. Vamos lá, naquela história de criancinha. Vamos lá no túnel do tempo, né, Túnel meu? do tempo, Túnel isso do aí. tempo. Minha infância lá na comunidade da Providência foi muito boa. A infância normal de qualquer jovem ali da década de 80, década de 90. Eu nasci só de 84. Não, calma aí, Então- calma aí. Ah, vem o Robinho de novo com essa, Calma aí. Sempre ele 80 conhece. aí? 4. Pergunta você ou pergunta eu? Bichinho tá acabado. Bora, perto da praia. Bora, perto da praia. Adriano caiu, falar junto. Bora, perto da praia. Ô, Jesus, tem misericórdia de mim. Vai lá, Thiago, manda ver. Mas então, a infância comum lá na Providência, que o jovem, naquela época, né? Bolinha de gude, Pô, pipa, época boa, fliperama. Né? Tinha um fliperama que era o ponto de encontro aí na rua Barão de São Félix, aquela rua que dá acesso à Central do Brasil. Todo mundo descia para jogar um flipper ali. Lá na Rua dos Cajueiros, tava começando aquela videoteca, lembra? Que a gente não tinha condição de comprar, ter videogame Alugava. em casa, né? Então a gente ia lá jogar, pagava R$1, meia hora. Então era muito bom. Era Época uma infância boa, né, cara? divertida. A gente não tinha condição de ter um videogame, então todo mundo se reunia lá. Ou quem tinha um videogame, todo mundo ia pra casa dessa pessoa pra poder jogar. Então a infância foi essa, muita pipa. Eu sempre fui fominha de pipa até o dia de hoje. Sou bastante fominha. Coisa que eu não aprendi na minha vida foi soltar pipa, cara. Não aprendi, não aprendi a Não era soltar da pipa. Kelson, não. Eu soltava pipa com roca, amarrava aquelas rocas pra No soltar. ventilador. Ventilador, Não né? aprendi, não aprendi, não. Nossa época de pipa era boa, né? De verdade, com a famosa linha 4. Tinha lá pro campão do Nabucão, lá passava 3, 4 voltas, botava no. Era o terror. Hoje em dia tá. Vamos falar assim, dá uma nutelagem na pipa também, né? Com o negócio de Tá linha pipa da beira chilena. da pedreira ali então, hein? Deve ver ali no centro era todo. Acabou a bolinha de gude. Não, bola de gude era bom. Bola de Bola de gude gude eu era- andava de garrafão. É mesmo? Eu comprava, eu tinha que comprar pra dar de garrafão. Eu comprado. tento estimular os meus filhos, né? Eu tenho 5 filhos, só a minha filha mais velha e meus 4 meninos, eu tento estimular eles, Sim, né? Tirar sim. um pouco eles Do do celular, do né, YouTube, cara? do celular. Meus filhos gostam muito, por exemplo, de bater carta, bafão. Eles gostam, eles se amarram. Eu fico feliz com isso, gosto de jogar bolinha de gude. E peão, eu tô peão, tentando rodava ensinar. peão? Eu não, agora você me pegou. Nunca fui bom. Isso é uma cultura que aqui, pra região central, não existia, não, Robinho. Peão. É mais pra quem era daquela zona norte mesmo. Peão era maneiro. É trocava igual- Eu logo- lembro porque eu sou cria do Gei Novo. E não tinha essa. Tinha. Aí quando eu ia pra minha avó em Irajá, lá já todo mundo mundo brincava, cavalo, É peão, igual essas cultura coisas. de bate-bola no centro. É. Lá a gente não Não tem isso. tem essa Providência, lá a cultura. gente É não tem. mais pra zona norte mesmo. Baixada. Baixada Isso também, a gente né? não tinha. Aí carnaval chegava essas turmas de bate-bola lá, rapaz, o negócio ficava Não, sério ficava também. sério, ficava sério. Era complicado. Mas então foi basicamente isso, a infância normal, né? De qualquer jovem ali dessa década ali de final, metade ali de 80 a 90. Dizem que foi a última, né? É. Um pouco ali dos 2000, depois. Você estudou em que colégios ali? Eu estudei no Rivadavia Correia. Tem até hoje ali Presidente embaixo, Vargas. né? Meus filhos estão Presidente estudando lá. Vargas. Isso. Colégio bom, hein? Colégio bom. Foi referência durante muito tempo. Então eu estudei ali no Rivadavia Correia. Depois eu fui estudar no Amaro Cavalcante, ali no Catete. Camaro Cavalcante. Depois eu fui estudar ali no Herbert de Souza, que fica no Turano. Aí dali foi quando... Sim. Foi muito Você estudou encontro. até que período? Até 2000. Eu estudei até 2000. Eu parei. Eu tinha passado do... Hoje eu sou graduado, já formado. Mas naquela época eu tinha parado do primeiro ano pro segundo ano. Eu tinha passado pro segundo ano, mas na época se passava independência. E se você não cumprisse a dependência, hoje não acontece de voltar. Tu podia ficar independente, você tem 2. Eu tinha ficado em uma. E eu não fiz a dependência. Então, em outras palavras, eu parei no primeiro ano. Primeiro ano do Entendeu? É ensino porque médio, né? quando eu passei, foi na época já que eu desvirtuei minha mente. Entendeu? Se enveredou, né, meu irmão? Foi quando eu saí. Até então eu estava direitinho. Eu era federado, irmão. Hoje eu voltei a jogar a categoria de coroa master de basquete. Por que eu jogo basquete hoje em dia no futebol? Porque na minha juventude eu fui federado em equipe de basquete. Então, quando eu me converti, quando eu
saí, né, da criminalidade, me converti, eu também voltei a praticar esporte. Pô, legal. Aí hoje eu pratiquei, acompanho minhas redes sociais, vê que vira e mexe, eu boto uns cortes lá, que eu disputo um campeonato LSB, muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, categoria Master. Eu jogo Master 35, sou coroa, né? E Master 40, entendeu? Aí tu joga basquete, tu joga futebol por causa da minha infância, eu fui federado, joguei alguns times. Eu treinei um time aqui na Barra, que era ali no Novo Leblon, condomínio Novo Leblon, tinha sede no Alfa Barra, mandava os jogos lá, entendeu? Comecei a jogar basquete em 95. 96. É mesmo? Pô, que legal, época de... Aí joguei no Olaria. Tinha quantos anos Peguei nessa época? Então, nós tava com 11 anos. 11 para 12. Aí joguei no Olaria, Escolinha do Vasco, Municipal. Mas aí depois que a mente virou, ficou tudo para trás. Ó, mais ou menos nessa época também eu jogava muita bola. Eu ganhei muito troféu. Jogava muito futebol, né? Muito Olha o bom. nariz dele crescendo. Aí depois que a mente deu aquela virada, eu larguei tudo. Basquete, os estudos. Também quando Deus me achou de novo, eu voltei com tudo. Com de cabeça, principalmente nos estudos, né? Para chegar até onde eu cheguei hoje. E voltei a praticar esporte. E como é que foi sua criação em família, assim, a sua casa, irmão? Como é que foi isso? Sabe, uma criação muito boa. Foi, né? Eu não fui criado sem pai. Certo. Mas minha mãe nunca me deixou sentir falta do meu pai. Eu lembro que eu vi meu pai uma vez, eu só lembro porque tem uma foto, eu com ele. Ele era motorista de ônibus. Pô, eu nunca mais tive contato com ele, mas fui muito bem criado pela minha mãe, pela minha saudosa avó, né, Iracema, descansa no Senhor, e pela minha tia, que mora em Bangu. Então, assim, minha mãe nunca deixou eu sentir falta do meu pai. Minha mãe era aquela mãe que no dia dos pais, para mim não me sentir triste por todo mundo estar com seus pais lá, ela ia lá no colégio. Hoje não existe mais dia do pai, dia dos pais, dia da mãe, acho que os colégios tiraram isso. Era dia do cuidador, alguma coisa assim. Aí minha mãe ia lá, ela tinha todo esse... Guerreira, né, meu irmão? Ela tinha todo esse cuidado. Mas ela sempre foi a que trabalhou muito, então eu fui criado muito pela minha avó e pela minha tia. Então minha avó cuidou muito bem de mim. Minha avó sem palavras. Minha mãe, que tá hoje aí... Qual era o nome dela, Thiago? Da minha avó? Sua avó? Iracema. Iracema, dona Iracema. Iracema Mota Góes. Descansa no Senhor. Ela, graças a Deus, ela não viu a trajetória que eu... porque quando ela morreu, ela morreu, tinha uns 15 anos, entendeu? Ela não viu. Mas muitas das coisas que aconteceu na minha vida foi fruto da oração dela. Deus me revelou numa noite. Quando eu perguntei pro Senhor, eu me senti constrangido. Deus abençoando muito o meu ministério, meu nome chegando em muitos lugares. Eu falei, Senhor, mas como é que é isso? Aí Deus falou, não é por você, meu filho. Sua avó já orava quando você estava no ventre da tua mãe. Ela já profetizava na tua vida que tu seria um obreiro aprovado da casa de Deus. Eu entendi o poder da palavra, né? Quase 10 anos de criminalidade não foram o fim da minha vida, e o porquê que Deus estava abençoando daquela forma o meu ministério. Porque quando eu iniciei na itinerância, só rapidamente, sei que a gente vai falar isso mais à frente, quando Deus me chamou para ser pregador, eu falei, quem vai querer ouvir um orador do Morro da Providência, ex-traficante de droga, que ninguém conhece? Foi a primeira coisa que eu falei para Deus. Porque quando Deus me lançou, eu era camelô da Uruguaiana. Quando eu mudei de vida, eu fui trabalhar como camelô da Uruguaiana. E quando Deus resolveu me lançar, ele falou, tu vai sair de lá. Eu falei, não vou sair de lá. Eu tenho 5 filhos. Que sacrificar, né? Na época eu tava com 3 só. Não sabia que minha esposa ia dar mais 2. Entendeu? E eu falei, como é que eu vou fazer isso? Camelô da Uruguaiana, eu tiro na mão todo dia. Na época a Uruguaiana era séria. Vários rolos pra lá, pra cá. Era uma coisa séria lá. Tu podia trabalhar e ganhar um dinheiro. Ele falou, vai sair de lá. Eu falei, não. Ele falou, vai. Eu falei, não, ninguém me conhece. Por que eu gostaria de pregar? Aí sabe o que Deus fez comigo? Quer discutir com Deus? Sabe o que ele fez comigo? A minha esposa tinha descido para lavar roupa na casa da minha sogra, que a nossa máquina tinha quebrado. Eu tive um princípio de derrame. Paralisou um lado todo, eu sozinho em casa. Eu pensei que eu morrer sozinho em casa. E eu falando com Deus, eu falei, não. Aí eu saí de casa nesse dia, descendo para ir para minha sogra. Aí no meio do caminho eu fiz um voto com Deus, Senhor, eis-me aqui. Eu saio. Aí Deus falou assim, meu filho, eu não vou te dar o que é da tua vontade, mas eu nunca vou deixar faltar sobre a mesa da tua família aquilo que supre a tua necessidade. Desde então, isso foi em 2017, quando eu comecei 100% na itinerância. Olha só como é que Deus fez isso. Teve o período da pandemia. Na pandemia eu vi a mão de Deus sobre a minha casa, que na pandemia a gente ficou de férias em casa.
e Deus cuidou de tudo. Mas essa história Isso vai aí nós contar vamos mais à pegar frente. isso aí daqui a pouco. Voltando para a infância, como o senhor perguntou, muito bem criado. Muito bem criado mesmo. Por isso Quantos que irmãos, Zé? eu tenho duas irmãs. Duas irmãs. A minha irmã Thalita, que tem uma diferença de idade para mim de 20 anos, e tenho a minha irmã, filha do meu padrasto, que é a Sabrina, também, minhas duas irmãs, e o meu falecido irmão, que é de criação, a família morreu cedo, e sempre fomos muito amigos desde pequenininho, que também mais à frente, no momento oportuno, eu vou falar dele, morreu lá, numa Troia, lá no morro, Gabriel, É mesmo, conhecido cara. como Box, morreu novo, acabou com seus 23, Nossa. 24 anos. Ele morreu em 2009, ele é a peça-chave da minha história, porque após a morte dele foi quando eu dei aquela despertada, né? Porque o crime ele faz isso com você, ele te aprisiona. Você não consegue se ver fora. Você tem Sim. orgulho. Fala, eu vou sair, pô. O cara vai achar que eu sou vacilão. Eu vou sair, eu sou bandido, Vou pô. abandonar. Vou abandonar, porque a gente lá dentro é isso. Vamos até o fim. A gente vai até o fim. A gente vai até o fim. Aí tu pensa, pô, vou sair, vou abandonar, só sai morto. É isso que constrói, né? O Satanás constrói na nossa mente. Ele trabalha muito com o nosso ego, com o nosso orgulho. Verdade. Então tu não conseguia se ver fora. Aí tu pensa, eu vou sair, eu vou fazer o quê? Porque quando eu tinha que aprender a virar uma massa, eu tava traficando. Quando eu tinha que aprender a fazer alguma coisa, eu tava trocando tiro. Eu vou fazer o quê da minha vida? Então começa a botar um monte de coisa na tua mente. Então, existe isso que muita gente, com certeza, passa por isso, né? Eu vou sair, mas eu vou fazer o quê na minha vida? O que vão pensar de mim? Né? Tu logo trabalha com isso. Sim. Então, terminando aqui de falar da infância em si, foi uma infância boa. Quais são as dificuldades de quem, né, você sabe, né? A comunidade nunca foi fácil, mas com uma mãe guerreira que nunca deixou faltar nada. Minha mãe sempre foi muito, muito guerreira. Ela sempre foi, não, ela é. Hoje está aposentada, tranquila, mas eu fico feliz, sabe, de poder dar orgulho para minha mãe hoje. Eu já fiz ela sofrer muito. Então, E a culpa nunca foi dela. Vamos aproveitar a oportunidade. Fala o nome dela, de mamãe aí. Manda um beijo pra ela. Elizabeth, minha mãe. Beijão, mãe. A mãe nunca me abandonou. Foi o que foi falado no testemunho que o Robinho viu do corte que viralizou. Ela nunca me abandonou. Cristã, nunca aceitou um dinheiro meu, nunca. Ela só aceitava quando ela não sabia que eu mentia pra ela. Mas quando ela descobriu, ela nunca mais aceitou um centavo. Nenhum centavo. Mãe não compactua, né, cara? Mas ela Como você nunca me abandonou, nunca falou, tô lavando as mãos. Ela nunca falou isso. Ela dizia, né? Se for preso, não vou lá. Mas nunca conseguiu me abandonar. E isso fez uma diferença, né? O amor de mãe, esse cuidado. E eu sempre digo, porque às vezes pessoas sempre tentam buscar uma desculpa. Eu entrei pro crime por causa disso. Não, eu fui sem vergonha. Quando eu conheci o mundo, por ter sido dentro da igreja, e que a Assembleia de Madureira era muito fechada, quando eu comecei a ganhar luz lá de fora, primeira vez que eu curti um baile, comi um baseado, né? Já comecei, né? Tu começa ali com as amizades, cria, todo mundo te conhece. Aí o diabo só precisava só de um impulso para poder ir. O impulso foi uma dificuldade que a gente teve na infância, mas nada que justificasse a atitude que eu tomei. Passamos um momento de escassez, foi bem difícil. Não foi fácil, mas não é justificável para a atitude que eu tomei. Entendeu? Porque minha mãe sempre segurou as pontas. Eu podia ter seguido outro caminho, mas eu decidi abrir mão de tudo. Abrir mão do colégio, abrir mão do esporte. Quando eu vi... E quantos anos você tinha, Thiago? Quando eu abandonei tudo? Quando abandonou tudo, decidiu... 16 para 17, anos 2000. Uma idade Bem jovem, perigosa, né? Uma idade perigosa. Essa idade é a mais perigosa, né, Robinho? Eu penso isso. Eu tenho um filho, meu segundo filho, está com seus 14 anos e todo o meu pensamento, minhas orações são para me dar sabedoria, para poder guiar ele, entendeu? Caminha, envolvido com as obras na igreja, mas o problema são as amizades, né? Também as amizades são extremamente complicadas. E eu tenho meu filho de 14, né? Tem o Davi com 12, o Levi tá com 10, o meu caçula tá com 2. Minha filha mais velha, 16. Então a maior preocupação é essa. Porque eu sei o que eu fiz quando eu já estava próximo ali da idade que ele tá. Eu oro muito a Deus, Fábio. Eu oro muito ao Senhor para me dar sabedoria, para guardar os meus filhos. Verdade. Eles hoje já têm noção, conhecem um pouco da história do pai, né? Que é um pai entendeu?
Nunca tive uma conversa ainda aberta com eles, com detalhes sobre isso. Vai chegar o momento de ter essa conversa, tá? Mas, realmente, como você disse, é a idade complicada. A idade é perigosíssima. Gente, Difícil. Nós Difícil. procuramos sempre aqui estar orientando os jovens, né, cara? Isso. Porque essa idade é uma idade muito perigosa. E sobre amizades também, né, cara? Amizade. Bem amizade. Você tem que ver quem são as pessoas que andam contigo. Existe até um ditado popular: me diga com quem tu andas que eu direi quem és. É uma realidade muito, muito real. Isso que o senhor falou é pontual. Vamos, por exemplo, lembrar o fatídico incidente que ocorreu no Complexo da Penha. Tu acha que não tinha muita gente ali que nem deveria estar ali, naquela mata? Que foi porque tá embalado? Pô, vou com o cara. Tipo, tinha muita gente de outro estado. Sim. Aí esse outro estado vem, pega um menor desse que é embalado, mas não tem condição nenhuma ali. Tu vai ser meu fiel. Tu acha que não? Só dele estar parando, tu vai ser meu fiel. Vai ficar com meu fuzil. O cara não tinha condição, não era vapor, não tinha condição nenhuma na boca. Aí chegou o cara de fora, mas ele sempre gostou de parar perto. Aí abraçou o menor. Tu é bom, menor, vem, fica comigo aqui. Entendeu? Aí fica com a minha moto, fica com o meu fuzil. Aí na hora de ir lá pra mata, o menor que não deve nada. Não precisava estar lá, ninguém tinha de tudo. Não sabe nem quem é, bem criado. Vários relatos de mães, depois que surgiu aconteceu isso, quando os pais não apareceram na mídia falando, meu filho tinha de tudo. Obrigado. Tinha de tudo, entrou por isso, não precisava. É isso que o senhor acabou de falar, Robin. Amizade. Não precisava nem estar naquela mata. Sim. Totalmente desnecessário. Perdeu a vida. Hoje, o evangelista, nós vemos muitos jovens botando a vida no fio da espada, por ideais, por sonhos que muitas das vezes nem se concretizam. Porque às vezes o cara, adolescente, quer ter um sonho de comprar uma motinha, porque que o filho de A, de B, C tem, eu também quero ter, e quer achar da forma mais difícil. Ou praticando furtos, praticando roubos, né? Acabando muitas das vezes até vitimizando familiares na sociedade aí, tirando a vida de pai de família, porque hoje o índice de assalto tem crescido muito, Fábio. Toda hora, irmão, você vê alguém, pô, cara, roubaram a minha moto, às vezes o cara tá trabalhando com a bolsa ali nas costas ali. A gente escuta até, Robi, o cara pagou a primeira prestação, roubaram a moto. Entendeu, cara? O senhor foi pontual agora. Entendeu? A vida mais difícil. Não é mais fácil, é mais difícil porque hoje tá fácil trabalhar. Há 20 anos atrás, se você não tivesse um estudo, você tem que ter disposição para carregar um saco de cimento. Sim. Bater uma laje. Você tinha que ter essa disposição, que é o que tinha. Você tem um estudo, ou entregar profetagem no centro. Sim, sim. É o que tinha. Hoje, você... Lavar um carro. Isso, um lava-jato, correto. Hoje, você basta ter um aplicativo do iFood, eu tô falando assim, sim, quando você não tem estudo, que você quer trabalhar. O 99 também. Você tem um aplicativo, 99, baixou ali. Aí eu não tenho moto. Irmão, como uma bicicleta. Rapidinho, tem gente levando até a pé. Aí, se você tiver meta, você junta um dinheirinho, vai lá, tira a sua habilitação com esse dinheirinho, depois compra uma moto. Eu vi tem um jovem lá na comunidade que eu vi trilhando esse caminho. Jovem. Ele jovem, estava no tráfico, se ligou que não estava dando dinheiro, porque tráfico hoje não dá dinheiro. Não dá, não vai falar que dá dinheiro que não dá, tu não tá ali para ganhar dinheiro. A primeira coisa que perguntar, se você morrer, teu filho tá bem? A primeira coisa, quando a gente está no evangelismo, te fala aberto, mas se tu morrer agora, o teu filho, ele tá bem? Tu tem um pé de meia? Estruturou? Vai ter que fazer vaquinha para pagar enterro? Não, porque se tem, não tá legal. Tu bandido, tráfico, não dá. Alguma coisa tá errada nisso aí. A conta não fecha, né, meu irmão? Evangelista, nós já falamos isso quantas vezes aqui, não é, Robinho? A conta não fecha. De pessoas até que já entraram através do nosso direct, ou de pessoas que tiram por semana R$250, não 200, menos que um salário mínimo. Então, se ele for trabalhar, cara, se ele for vender até uma água no sinal, ele vai ganhar muito mais que isso. E vai ter liberdade e vida, né, meu irmão? Eu creio que esses aplicativos de entrega deram muito essa facilitação para quem realmente quer uma mudança, ou até mesmo se você for um pouco esforçado com a internet. Você consegue, você não é influencer, basta querer, basta tu não seguir esse caminho que, como tu pontuou, que não parece que é fácil, mas não é. Sim. Mas é o mais difícil, né? É o mais difícil. E quem quer mudar, muda. Não acha motivos para não mudar mesmo. Quem quer, faz. Não fica se vitimizando, né? Ninguém me ajudou. Eu não sei. Eu sei que existe muita dificuldade. A gente sabe assim, disso. Hoje, infelizmente, tu vê a quantidade de jovens que estão envolvidos aí, né? É mais assim, questão, presença.
Não é nem o dinheiro, cara. Que tá portando um bico, né? Tá com uma pecinha. O poder, e tal, né? Aí as meninas já ficam de olho, ai, fulano, pai, tal, aquela coisa pra dentro. Eles querem isso, cara, embriaguez. É o poder, né? É o poder. Satanás sempre trabalhou poder, assim. infelizmente, o falso Ele ilude, poder. né, cara? Lembra do Éden? Lembra do Éden? Não. Foi o oferecimento de poder ali. Deus já tinha suprido todas as coisas para Adão e Eva. Aí o que acontece lá em Gênesis capítulo 3? A serpente vem com uma proposta de poder, Sim. né? Tu pode ser igual a ele. Olha, sempre, desde o início, uma das ferramentas principais do inimigo para destruir uma vida é oferecer o poder, né? A cadeira, A a condição. oportunidade. E aí não é assim. Porque, na verdade, é um diferente. falso poder, né? É ilusório, né? O poder uma ilusão entre aquilo ali, aspas, cara. né? É uma ilusão, como se disse. Acha que vai estar ali ostentando, vai ter a menininha, vai ter o cara. E acaba ficando, né, uma pessoa extremamente insensata, porque não se preocupa mais com a mãe, não se preocupa mais com o pai, Não. não se preocupa mais com a família. Eu tinha muito cuidado com essa questão quanto à minha mãe. Era um tipo de respeito, entre aspas. A minha mãe, eu nunca fumei um baseado na frente da minha mãe. Eu nunca fumei, nunca. A minha mãe nunca me viu armado de forma explícita. Óbvio, pistola na cintura, camisa por cima. Eu escondia meu fuzil, tinha meu fuzil, eu estava enterrado no tonel lá no quintal de casa, mas eu tinha todo o cuidado na época que eu morava com a minha mãe, para quando eu entrava, chegava lá de manhã, ela nunca me viu entrando ou saindo. Ou se me viu, fingiu que não viu. Mas de forma explícita, ela nunca me viu. E hoje muita coisa mudou. Muita coisa. Muita coisa Já não mudou. existe mais esse respeito. Jovem não Ah, respeita. Hoje as pessoas preferem sacrificar do que obedecer. Hoje eu acordei de manhã com a polícia batendo no portão do lado de casa. Eu sei quando é a polícia que a batida é mais forte. Bum, 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 bum. Aí o cachorro começou a latir. Hoje eu não preciso pular pelo muro, não preciso correr, não preciso me esconder. Graças a Deus, né? Fala aí, irmão. Polícia, 1 minuto. Apertei o controle, o portão abriu até o canto. Ah, o carro aqui é teu. Eu falei, não é meu, pô. Ah, documentação. Aí teve um que falou assim, eu te conheço. Eu falei, não é o Robinho, lá do podcast? Eu falei, sou eu mesmo. Ele, pô, cara, eu vi uma casa errada, dentro da ver essa casa aqui, o Robinho é. Aí ainda converso com ele, pô, meu irmão, olha só. Jesus proteja vocês aí, proteja todos aqui também. E fiquem em paz aí, vão com Deus. Dou aquele aperto de mão que tem gente que fala assim, mas como pode, irmão? Nós somos pessoas transformadas. Hoje nós somos pessoas que levamos a mensagem pro policial, pro traficante, pro miliciano, pro médico, pro motor, para quem for, não importa a pessoa. As pessoas têm que entender hoje, evangelista, Góes, que nós somos homens e existem muitas mulheres de Deus que tivemos lá atrás uma metanoia, uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento, aonde Deus já te possibilitou e levar em lugares que você fala assim, cara, como é que eu vim aqui? Verdade. Como é que eu estou aqui? Como o Fábio já palestrou uns dias atrás ali aqui no Cidade das Artes. na Cidade das Artes, do lado do secretário de segurança. Pô, a palestra, meu irmão, surreal. Ele fala assim, um homem que anos atrás vivia no que vivia, estava preso, sem perspectiva de vida, Deus transformou a vida através do projeto que ele trabalha na CUFA. Até mando um abraço aí pro Celso Ataí. Ganhou um prêmio, o Celso ganhou um prêmio aí recentemente. E lançou um livro ontem. Lançou um livro aí, parabéns, Celso. Estamos te aguardando, hein, Celso? Não, vamos pegar ele, vamos pegar ele aqui. Ele tá dando uma de Robinho, tá fugindo também. Vai vir divulgar o livro dele aqui. Vamos sim. Então, cara, a gente vê que é possível, meu irmão. Tudo é possível ao que crê. A pessoa tem que confiar e acreditar, meu irmão, e voltar a sonhar. Voltar a sonhar. Voltar a coisa sonhar é tremenda. bom demais. Salmo 126, versículo 1. O Salmo, em um minuto, o Salmo 126, ele faz parte de um grupo de capítulos na Bíblia que se inicia no Salmo 120 Sim. e vai até o Salmo 134, que é chamado de Cântico do Peregrino, que pode ser chamado também de Cântico dos Degraus. Sim. É um conjunto de salmos que eram cantados quando o judeu tinha que fazer a travessia rumo a Jerusalém para comemorar 3 festas que eram de cunho obrigatório para os judeus: Sim, Páscoa, Semanas e Tabernáculos. E como houve algumas diásporas no meio de Israel, dispensação do povo da sua terra por causa do cativeiro assírio, babilônico, tinha muitos judeus vivendo fora da terra.
Então era obrigatório todo homem comparecer em Jerusalém. Então eles iam nessa travessia cantando esses cânticos. Dentre eles é o Salmo 126. O versículo 1 diz assim, ó, quando nós saímos do cativeiro, cativeiro de Babilônico, rumo a Sião, estávamos como aqueles que sonham. Eles estavam voltando a sonhar, porque Deus tinha tirado eles do cativeiro babilônico, foi 70 anos de cativeiro. 70 anos de cativeiro, de 606 a 536 a.C. Tem noção? E agora eles poderiam voltar a festejar na presença de Deus no templo, e eles cantavam um ensino tão lindo. Falou voltar a sonhar. Quem estava cativo por causa da mão de Deus, da ação libertadora do Senhor, agora pode voltar a sonhar. Só Deus faz Amém. isso, cara. Tu palestrou lá do lado de quem? Do secretário? Secretário, doutor Vitor César. Quem imaginaria isso? Quem imaginaria? Quem imaginaria, Robinho? Verdade. As oportunidades que tu tem em cada lugar do Brasil de falar do amor de Cristo, do projeto. Tanto o Alex, onde ele está hoje, que Deus tem feito na vida. Quem imaginaria? Se olhasse para 20 anos atrás, quem imaginaria? Há 30 anos atrás... Já falei, com certeza. Vocês eram pré-julgados como eu era. Diziam pra minha mãe, teu filho é maluco, não passa de 18. Sim. Não passa de 19. Acho que todos nós já ouvimos isso, né? Até aposto. É 21 anos, tá fazendo hora extra na terra. 22, golpe de sorte. E era o que a nossa vida entregava. A gente era endemoniado, maluco, amém? Mas olha hoje, por causa do Senhor, da graça dele, onde cada um dos senhores... Alcançou, né, olha onde vocês estão, vivenciando promessas, sonhando ainda com outras promessas que Deus liberou. Porque isso aqui é só o começo. Sim, isso aqui já tem abrangência mundial, sobrevivente, mas vai aumentar muito ainda. Amém? A equipe vai aumentar muito ainda, porque é uma ferramenta de Deus. Vai falar de forma clara, sem paradigma, priorizando o evangelho, mostrando a transformação de vidas, porque tem muita gente que tem a mente fechada, não consegue acreditar que um traficante, um homicida, pode mudar de vida. Claro que pode. Eles não conseguem acreditar, pode mudar de vida de verdade, sem segundas intenções, né? Sim. Eles acham que não. A sociedade, ela até pode olhar com os olhos carnais, mas nós temos um Deus que olha com o olhar espiritual e fala assim, esse tem jeito sim. Eu vou pegar esse aí, ó, vou dar um banho do sangue do cordeiro, vou trocar essas palavras da boca dele, vou botar uma língua nova, vou botar umas vestes, um anel no dedo dele, uma sandália nos pés e vou honrar. E é o que Deus faz todos os dias. Vai confundir, né? Confunde tudo. Como é que pode? E os improváveis, né? Às vezes eu palestro muito em conferência de convenção e conferência de ensino, né? Muitos teólogos com mais estrada do que eu, né, com uma caminhada de 40, 50 anos só de academia. E às vezes eu fico pensando, Senhor, eu lá novinho, 16 anos de caminhada, 10 anos de academia, criança perto deles, palestrando para eles. Né? E assim, quando eu fico lembrando da onde Deus tirou, né, cara? Assim, eu falo, rapaz... Eu choro sozinho às vezes. É verdade. Paro num canto, Fábio. Eu paro, eu olho assim e falo, Deus, Muito eu não bom. merecia. Mas já que o Senhor me deu essa oportunidade, eu vou fazer valer a pena. E faz com vontade, né, Robinho? A gente tem que fazer valer a pena. Porque tem pessoas que olham para nós e para outros que são exemplo numa comunidade, que viveram a vida dessa, que um dia também vão vir aqui e falam, pô, cara, se fulano conseguiu, eu consigo. Isso. Ou se fulano conseguiu, eu consigo. Eu tenho que ter atitude, decisão Isso, Robinho. e ter coragem, meu irmão. Que o homem, para carregar a Bíblia Sagrada, ele tem que ter coragem. Sim. Ele tem que ter vontade de renunciar aos prazeres da carne, renunciar aos prazeres que o mundo vai vir, porque não virão tentações sobre nós que não sejam humanas. Nós vamos ser tentados todos os dias. O nosso adversário todos os dias vai tentar nos minar. Ele está ali, ó, de boca aberta, bramando, igual leão, em busca daquele que possa tragar. E ele não desistiu de nós. Se tem uma coisa que muitas pessoas não são, que ele é perseverante. Ele persevera, ele fala, eu vou te pegar. Pode demorar 1 ano, 2 anos, eu vou te pegar. Mas você ali, meu irmão, firme, sem olhar para trás. Eu costumo falar que eu olho para trás quando eu olho no retrovisor, irmão. Quando eu olho para o retrovisor, eu olho para trás. Ora, isso está doendo, mas está caminhando. Está pisando em espinas, está caminhando. Está vindo pedrada, mas está caminhando. Sim, irmão, faltou hoje alguma coisa hoje na mesa? Amém, mas amanhã Deus vai prover. Mas nunca vai faltar o pão, isso é a promessa. Não tem para onde correr, meu irmão. Sim.
pontuando o que ele falou de forma perfeita, de trás para frente, o inimigo ele persevera. Verdade. Lembra que Deus falou para Caim, Gênesis capítulo 4, versículo 7, eis que o pecado jaz à porta. Muitas pessoas pensam que o jaz ali é que o inimigo está batendo. Não. A expressão ali, ela traz um sentido ali, pode ser associada a um animal, animais de 4 patas, sim, que ficam à espreita. Olha a aula, olha a aula. Ele fica à espreita, só esperando uma brecha para poder entrar. Ele precisa da brecha para poder entrar. Aí tu fez uma associação linda aí com 1 Pedro 5,8. Que ele foi como o diabo, é como um leão que fica ao redor. Ele quer uma brecha. Ele quer uma brecha. Se tiver uma brecha, ele vai entrar. E vai fazer arruaça sem pena, sem misericórdia. É isso que ele tem feito. Mas aí eu termino como o senhor começou. Sim. Com 1 Coríntios 10,13. Não veio tentação sobre vós, senão humana. Mas fiel é o Senhor, que não nos deixa ser provado além do que possais suportar. E junto com a provação, vem o escape. Então, maior que as artimanhas de Satanás é a providência, é o socorro, é o refúgio, é a destra do nosso Deus. Amém? Sim, evangelista. E a intenção, quando nós formamos esse podcast, foi justamente de levar essa informação, né, para o jovem, que não vale a pena. Não compensa. Porque tudo que nós passamos, né, perdemos a nossa juventude toda na prisão. Valeu a pena? Não valeu. Então, isso que a gente tenta mostrar. E nós, na verdade, nós fomos até ousados em fazer isso, que é uma coisa que ninguém fez até hoje. De botar a cara a tapa aqui, como estamos já passando por algumas dificuldades, algumas situações constrangedoras, mas a gente teve coragem de fazer isso. Ninguém teve, né? De mostrar, né? Dar os exemplos aqui, assim como o senhor e outros que vieram, mostrar aqui, através da sua palavra, do seu exemplo, né, que o crime não vale a pena, o crime não compensa, que o melhor é viver de uma vida reta, uma vida digna, não é mesmo? Que, às vezes, o jovem entra pro crime na intenção, vou comprar uma motinha, vou comprar um tênis legal, vou comprar uma roupa maneira, mas que ele trabalhando, ele vai ter condições também. Com certeza. Que ele vai poder fazer um financiamento, comprar uma motinha. Vai poder andar com a moto, né? Vai poder usufruir. Tranquilo, com a motinha dele. Vai poder comprar um tênis legal, um tênis de quanto? De R$1.000, vou parcelar em 24 vezes, mas 24. Vai ter, meu irmão. Né, cara? Vai poder ter. Verdade. O que, de repente, não vai ter chance de ter entrando no crime, que vai morrer até antes do tempo, antes dos 18. É realidade. Eu conheci um jovem que morreu com 1 mês no crime, na boca. Verdade. 1 mês na boca ele morreu, cara. E é um garoto bom, moleque, gente boa demais. Não tinha nem necessidade daquilo. Infelizmente, preferiu e acabou. 1 mês ele morreu. Agora vamos espremer um pouquinho. O público lá no chat já tá deve estar agoniado. Deve estar agoniado. Fala sobre a providência, como é que era a providência. Calma aí, rapaziada. Calma aí. Teve a parte introdutória, aí agora nós vamos. Vamos lá, evangelista. Como é que foi essa situação de você ter entrado pro crime? Como é que aconteceu isso? Foi um convite? Como é que foi? Explica pra gente aí. A gente, como a gente falamos aqui, as amizades, a gente... Todos se conhecem já, vem desde tudo de pequeno, tudo junto. Aí uns seguindo o caminho errado. Eu ainda tentei estudar por mais tempo. Então a gente vem tudo já de colégio. Para começar, vem toda aquela amizade de colégio. Sim. Uns saíram mais antes, já se desvirtuaram antes. Eu, por ser cristão de Madureira ainda, que eu falo sempre Madureira, porque era bem fechado. Madureira. Na época, ver televisão era difícil. Nem palma batia, pô. Acho que nem bate hoje bate. Hoje bate palma, tá um pouco, algumas coisas foram mudadas. Aí, quando você começa a ter a visão lá de fora, como eu falei, tudo é novo. Aí as amizades, Thiago, você é boa, vamos lá no baile. Baile da Providência era o auge, né? Era o baile. Era o baile, meu irmão. O baile da Prove. Centro do Rio. Seja o baile da Vila Portuária ou o baile na Praça Américo Brum. Baile da Américo Brum lá no alto. As pessoas vinham lá de longe, subia aquele morro todo lá a pé pra curtir o baile. Ali os playboy tudo ali curtiu o baile ali da Providência. O baile da Providência era o caos do centro do Rio. Então aí tu vai num baile, nunca tinha fumado nem um cigarro, já experimenta um baseadinho. Aí alguém já oferece, fulano. Aí já fumei, bebe. Aí dessa experimentação
de uma suposta nova vida, calhou de bater com aquela dificuldade que eu falei pra vocês que surgiu lá em casa. Sim. Entendeu? Que não é desculpa de verdade, né? Foi uma maturidade minha, porque essa dificuldade com essa visão de uma nova vida foi o impulso para largar colégio, largar o esporte. Aí o que acontece? Nós tínhamos um grupinho, né? Um grupinho que eu já vindo. Eu lembro caramba, eu lembro que tinha um amigo, aí já morreu. Posso citar o nome dele? Belezinha. Um amigo de infância. Ele deu a vida lá na comunidade lá, gente boa pra caramba. E a gente tivemos a nossa infância muito. Ele ia na porta da igreja me gritar. Sério, ele ia na porta, ele ia na porta da igreja me chamar. Eu de garoto, sim, 15 sim. anos, 16 anos, ele ia lá me chamar, mano. Ele ficava me gritando. Thiago! Ele ficava me gritando, mano. Caramba. E então, desse grupo que a gente tinha, eu adentrei no crime, primeiro tentando assaltar. Sabia? Tentando assaltar. Só que eu vi que não dá pra assalto. Falei, não deu certo, o outro não deu. Eu falei, mano, esse negócio de assalto não dá pra mim, não, mas vou começar a traficar. Aí, dali, começa a parar, para do lado a mesma metodologia de todos. Começa a parar, tu é cria, todo mundo te conhece. Começa a parar um pouco, fica. Vai ali, comprar comida ali. Uma quentinha, né? Porque na minha época não era tão fácil, né? Ingressar ainda em 2000 crime, o menor ainda não ingressava como ingressa hoje. O menor ficava com a gente lá para ir comprar uma comida, botava para ir comprar uma roupa. Quando a gente podia ir na rua, levava junto. Vamos ali no shopping ali, comprar uma roupa pra tu também. Levava pra praia. Entendeu? Hoje em dia o menor já novinho já. O menor nessa época era se ele fosse muito. Ó, tá vendo aquela ali? Vai lá, dá meu número lá. Pô, isso, era... vale. Aí, vai lá, vira e volta, o menor dava um toque errado. Tu mandava vir num e em outra. Ô, menor, não é essa aí não, mano. Vai na outra, pô. Aí quando tu vai parando, quando tu vê, tu já tá envolvido. Cara, tira um plantão aí. Vai no plantão aí. Aí daqui a pouco tu tá naquele ímpeto, né? De estar direto na boca, tirar um plantão direto. Cara, pô, o menor tá tirando um plantão aí direto, mano. Vamos dar um dia pra ele aí na boca. Vamos. Tu vai ter dia em tal preço aí, mas já começa. Se você já tava feliz ali com o dinheiro que tu ganhava no plantão, isso quando você não começava a tirar o plantão pros outros, né? Então tu pegava metade. Já tem isso. Tu não pegava tudo, tu pegava. Meio. Tu pegava a metade, entendeu? Aí depois ficava com o plantão seu. Aí, quando você começava a ter dia pra vender, né? Droga, que dava o dinheiro maior ainda, aí quando tu vê, já tá envolvidão. Entendeu? Eu tinha uma facilidade pra crescer, porque eu sempre fui bom de estudo, então eu era bom de conta. Tem muita dificuldade isso no nosso meio, gente, que é ruim de conta. É um abismo, né, meu irmão? Devagarzinho você vai entrando, Você vai é bom entrando. de conta, desenrolava a contabilidade rápida, então isso aí também foi um artifício, né, que o Satanás usou para dar um crescimento rápido. A intenção dele era ceifar minha vida, né? Tu berço evangélico, rapaz. Ele quer atacar, né, cara? Bem criado, quando tu vê que tu é traficante, tu tá ali envolvido naquilo ali. Qual a intenção dele? Ceifar a tua vida o mais rápido possível. Eu acho que por causa disso eu passei por tanto sanhaço. Porque a intenção dele era ceifar minha vida o mais rápido possível. Entendeu? E tem demônios que fica na nossa vida também, que dá um espírito de valentia. Tu queria meter a cara em tudo, tá em tudo. Fala um pouquinho então pra gente aí, evangelista, quais os sanhaços que você passou, rapaz, nesse tempo que você ficou no crime? E esse teu amigo que gritava lá na porta da igreja lá, ele viveu no tráfico contigo? Ele viveu. O que ele gritava lá? O ET! Ele chamava esse menino, não é Thiago, não era pelo meu apelido. O ET! É que esse meu apelido ele vem desde pequeno. Por que desse meu apelido? Câmara, esse nunca foi envolvido, né? Duim, o apelido dele era Duim. Gente boa, queria comigo. Ele pegou a foto do ET de Varginha, tinha uma fotinha mesmo. É sério. É que às vezes a pessoa fala assim, pensava que era do ET Rodolfo. Rodolfo. Aí, não, mas era a foto do ET de Varginha, eu era magrinho, com queixinho fininho, maior cabeção. ET. Eu não gostei do apelido. E a pior quando eu tu não gostar. Para com isso, rapaz, tá maluco? Aí pegou o apelido. Por causa dessa, porque as pessoas sempre perguntavam a origem. Por causa dessa foto que ele tinha, uma foto. Era foto com a cara do ET. Era tipo uma figurinha. Rapaz, ele é ET, igualzinho ET. Aí eu fui cometer o erro de não gostar. Pegou, já era. Pegou o apelido. Já era.
ET. Entrou no pulso, já era. Aí o mais chato era toda hora alguém perguntando, poxa, tu parece mais com o Rodolfo, porque na época era o auge do ET e... Aí o ET e Rodolfo, lembra do ET e Rodolfo? Parece mais com o Rodolfo, ET. Rapaz, só Jesus. E ele ia lá, gritava lá, ET na porta da igreja. A minha mãe ficava por conta. Infelizmente ele já faleceu. Ele faleceu de uma doença. Ele tá envolvido ainda. E tirou muita cadeia. Tirou bastante cadeia. Ele aí na rua, ele faleceu de uma doença. Mas gente finíssima. Sempre que eu tinha a oportunidade, eu passava por ele, eu falava de Jesus um pouco pra ele, mas infelizmente não houve tempo assim. A gente crê que quem sabe ali, que ele, como ele morreu de uma enfermidade, dentro de casa, ele possa ter ali naquele último momento, ter entregado a vida dele pra Jesus, né? A gente quer crer nisso. A gente crê, né, cara? A gente acredita que as pessoas possam, no último segundo ali, igual o ladrão da cruz, Isso. arrepender de tudo ali. Isso. Ele não foi batizado, não tomou ceia, mas ele se arrependeu. Ele reconheceu quem estava do lado dele, era a maior oportunidade que a vida poderia apresentar. E por causa disso, ele teve uma sensibilidade, que é o segredo para a conversão verdadeira, para fazer uma oração. Lembra-te de mim. Eu vou comentar uma coisa que eu acho que todo mundo no Rio de Janeiro viu. Eu lembro uma reportagem que passou nos jovens num carro roubado na linha vermelha e tentaram furar uma brite. Os policiais alvejaram o carro, 2 já estavam mortos e eu acho que o do banco do carona morrendo e ele pedindo perdão a Deus. Ele gofando sangue ali, aí o policial ainda pergunta algumas coisas para ele, tá? Ele, Senhor, me perdoa. Deus me perdoa por tudo que eu... E gofando, o sangue saindo pela boca, pelo peito. Foi. Irmão, é o que eu falo, cara. Pra que esperar uma situação, um quadro desse pra pedir perdão e mudar de vida? Acredita que quando a gente... Olha só, quando a gente é engodado por Satanás. Eu troquei muito tiro pedindo a Deus pra não tomar um na cabeça. Olha como é que é as coisas. Para que naquele momento que eu estivesse agoniando, eu pudesse me arrepender. Era uma espécie de pecado premeditado. Olha como é que o inimigo me enganava. Porque assim, besta evangélico, eu sabia que se eu morresse ali, eu iria pro inferno. Eu tinha essa noção. Nós sabíamos. Então, eu trocava tiro pensando, não deixa eu ganhar na cabeça. Eu sempre pedia, não deixa eu ganhar na cabeça. E quais foram as situações mais difíceis que você passou? Não, ele tá entrando pro crime, Tá buscando quentinha, tá indo lá já tá envolvido, já falou, já tá envolvido. Tá indo levar um toque lá... Já tá formado. Ali, que época foi isso? 2001, quando eu comecei. 2001. Era época complicada lá na comunidade, mano. Era, né? Era uma época complicada. Época de muita operação. Época que o Morro da Providência... Nessa época, eu acho que o Exército também teve lá, não ele teve? Entrou nessa época, em 2003, 2004, ali, com a primeira invasão, né, que teve... que eles queriam achar os tarros dos fuzis que desapareceram. Misteriosamente apareceu na mata da Rocinha, né? Lembra? Um monte de fuzil enferrujado. Foi. Usaram isso como desculpa para invadir os morros mais difíceis da época, lembra? Assim, e pegaram... Teve uma situação que pegaram os rapazes lá, não foi? Venderam. Isso aí, teve. Terrível, uma outra... Quase quebraram o quartel-general lá embaixo, lá o povo da moradores desceram, foi uma covardia muito grande. Levaram os rapazes e venderam lá para a comunidade lá do Catumbi, lá da Mineira. Foi terrível. Vamos lá. O ET entra no tráfico. Como é que era a vida do ET no tráfico? Irmão, o começo é maravilha. Tu tá deslumbrado. Tá do lado dos caras. Tu quer ganhar condição. Olha como é que é as coisas. De vez de tu não querer operação, tu queria para poder trocar tiro. Tu quer ganhar moral. Tu quer crescer. Tu quer estar do lado dos caras ali constantemente. Entendeu? Primeiramente, fazer uma média, né? Fazer uma média. Tu quer arrumar dinheiro, tu quer ter teu dia. Né? Ter teu dia lá na venda da droga pra arrumar um dinheiro. Então tudo é novo, tu não tá nem aí. Tu é o primeiro a chegar na boca e tu é o último a sair, irmão. Marradão. Tu é novo, cheio de vontade. Qualquer missão, bora ali, bora? Bora. Nem se não chamasse, tu tava indo, bora. Tá na Indola, tá junto, tá no plantão, tá junto. A gente não tava nem aí, vamos, direto. Atravessava direto. Porque lá no caso a gente atravessava muito, porque da Providência, do Morro do Pinto pra Providência, a gente atravessava direto pra lá. Ali são dividido em quanto? Muitas partes lá, né? Você tem Morro do Pinto, Barroso, Buraco, Cruzeiro, Pedra Lisa, Barão, tem a Roda do Monte lá do outro lado. Entendeu? Tem o Morro da Conceição. Lá é enorme. A Providência é grande. O complexo da Providência é bem grande. Então, nesse início, tu é aquele cara que tá ali pra tudo. Pra tudo.
Pra tudo tu tá ali direto. E eu, juntamente com o meu falecido, o meu irmão de criação, o Gabriel, a gente entramos junto, né? Porque eu vim primeiro, aí ele veio logo depois. Por quê? Porque a gente era junto pra tudo. Aí, automaticamente, quando eu comecei a me envolver de verdade, a gente meio que se deu uma afastada de estar no dia a dia, entendeu? Aí ele, pô, mano, vou formar na boca também. Aí eu pra ele, claro, bora, mas tá esperando o quê? Bora, meu irmão, tá doido? Aí ele veio logo rapidinho, não passou nem um mês que eu entrei, ele veio. A gente sempre foi junto em tudo, a gente era irmão mesmo, tudo. Aí ele veio também, é uma dor que eu carrego muito grande, né? Porque, como eu disse, ele é uma chave na minha história, porque ele adentrou porque eu chamei, né? A gente sempre foi junto. E ele sempre foi muito disposição, mano. Entendeu? Ele era maluco. Totalmente disposição. Ele faleceu logo no ano que eu saí. Mas a gente vai chegar lá. O início foi esse. Né? O início foi assim, dessa forma. Tu é aquele cara que tá ali pra tudo. Tá ali pra tudo. E como foi uma época que o Morro... Até hoje o Morro carrega essa fama de violento por causa do passado. Hoje, graças a Deus, o Morro é uma paz. Era muita operação. Ali a operação era constante. Centro da cidade. O exército, então, aí, irmão, foi terrível. Porque quando o exército entrou, né, a gente teve que ficar lá na nossa parte lá. A gente foi a nossa parte foi a última a ser ocupada. Então, ocupando. A gente teve que ficar. Quando o caminhão do exército começou, que subiu de caminhão, né? Quando eles subiram, e a gente estava lá, teve que ficar no Morro do Pinto, pra desarmar, irmão. E pra sair, que tinha helicóptero. É porque todo mundo deve ter recuado pro mesmo lugar ali. Irmão, foi coisa de doido, porque a gente não tinha muita noção de como seria, porque a gente já tava avisado. O exército vai entrar. O exército vai entrar. Mas era novidade, né, o negócio de exército entrar. A gente não tava tendo muita noção. Como é que é? Será que vai vir mesmo? A proporção que seria, Daqui né, a pouco começou a estourar nas partes. Quando chegou no Morro do Pinto, irmão, quando veio o toque lá de baixo, que a gente ficava no alto, que eles estavam subindo, mas pra gente desarmar, irmão, foi uma luta. Lembro que nesses dias a gente conseguiu, a gente botou um camarada pra ir bater numa parte, o Morro do Pinto é meio aberto, né? Bateu numa parte da ladeira pra gente conseguir chegar numa parte lá do morro chamado Kingong, que é a parte lá de trás, da Leopoldina você vê a favela do Kingong, pra gente conseguir chegar até lá. Eu lembro que nesse dia, para auxiliar o exército, a P2 veio junto. Você conhecia o terreno. Veio junto com eles. Então a gente conseguiu, por uma parte do morro, passar praticamente do lado deles para chegar no Kingong, com tudo, te levando tudo com a gente. Chegamos no Kingong, irmão. Foi tempo de respirar. Os caras entrou no Kingong. Aí sentou, tudo cansado, a gente atravessou o morro todo correndo, irmão. Tudo a pé correndo. Chegamos, sentamos, eles entraram. Nisso que eles entram, o toque não era pra resistir, não era pra dar tiro. Não, tiro podia dar tiro. Recua. Era pra recuar. Irmãos, quando eles entraram, a gente chegou, eles entraram, a gente sai, o Kingong, a gente saía por trás, tinha um caminho lá pra gente sair por trás, que dava na rua lá de baixo, que leva pra Leopoldina. Irmão, isso era papo de 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, bandido pra caramba, a gente pegando ali a Leopoldina. Eu lembro que tinha aqueles pontos de van lá na frente, no final da Leopoldina. Quadrei todo mundo, irmão. Nervoso, adrenalizado, meu irmão. Quadrei todo mundo. Dali, a gente adentrou por um caminho que tinha ali, que levava pra linha do trem. Não pode mais pegar esse caminho. Irmãos, nessa época tinha helicóptero da Rede Globo passando por cima da gente. Eu lembro nesse dia, a gente, adrenalizado, mas a gente brincou, rapaz, a gente tá ao vivo na TV. Aí tinha um camarada, vou poder citar o nome dele, porque hoje ele é trabalhador, gente boa, Leozinho, mano. Se estiver me ouvindo aí, Leozinho, um abraço. Gente finíssima, gente da gente. Eu lembro até hoje, como a gente riu depois. Porque a gente tava correndo pela linha do trem, porra, droga, arma de pesadão, atravessando. O Leozinho com medo, mano, com os helicópteros. Ele pegava aquela chapa de trem. A cada rasante de helicóptero ele parava e botava a chapa de trem em cima dele, como se ele estivesse se escondendo, se camuflando. Mas tá se camuflando de quê, cara? Tu tá correndo, o helicóptero tá te vendo de longe. Aí ele parava, aí ele botava a chapa assim, como a gente ria. Imagina, essa mistura de riso, adrenalina, tu tá correndo pela linha, na intenção de sair na outra ponta, já não tem ninguém te esperando lá. Irmão, você foi mão de Deus, porque a gente tá praticamente ao vivo. Estava vendo a gente correndo pela linha. A gente
olha como é que é a mão de Deus. A gente saiu no beco, numa rua lá chamada de frente. Tudo cheio de fuzil, né, menino? Não, a gente não tava com fuzil, não. Só pistola, só pistola. Pistola, droga pra caramba. A gente saímos nessa... Porque as armas grandes, como já sabe dessa possibilidade de entrada do exército, as armas grandes já foi tudo... Já tinha sido tocada. Quando a gente saiu nessa rua, foi questão de segundos. Os P2 estouraram lá também. Isso a gente ficou sabendo, o morador depois falando. Eles estouraram lá. Foi tipo eles chegando aqui, a gente passando, já entrando aqui na rua pra subir pro morro de volta. A gente ficou batendo cabeça nesse dia. Até que o morador abrigou a gente. Né? O morador guardou a gente nesse dia. O morador abriu a porta. Graças a Deus, é sempre muito tranquilo. Então sempre tive essa abertura. Porque se eu não fosse um cara tranquilo, por exemplo, eu teria um pouco de resistência lá na comunidade. Tipo, se esse cara era bandido, era cheio de marra. Era ruimzão, pois eu moro lá, eu convivo com todo mundo lá, a gente é um testemunho vivo hoje lá, mas eu sempre fui muito tranquilo, então tipo, sempre tive essa abertura. O morador já me escondeu já dentro do sofá, aquele sofá-cama, já escondeu dentro do sofá-cama, de abrir a porta, de ouvir o tiroteio e saber que a gente passava pelo caminho, ela fala, vem! E nesse dia a gente ficou na casa do morador e até tranquilizaram. Tranquilizar em termos, né? Que depois vem um toque pra gente armar de novo. Os caras estavam batendo cabeça, os grandão. Então a gente teve que sair nesse dia. Tem mais história ainda. Voltar pro King Kong. Aí a Core invadiu nesse dia o King Kong. Os caras arrebentou a gente na bala. Caralho, esse dia foi um dia... Isso é só o primeiro dia da invasão do exército. Isso nós vamos terminar... Sim. Essa primeira parte aí. Chegamos na quinta-feira. Para poder, vamos pegar como terminou essa operação do Core. E você vai continuar aí e vamos fazer a virada de chave, né, Fábio? Sim. Mas antes disso, evangelista, dá um conselho aí nessa câmera aí para os jovens aí, para aquelas pessoas que se encontram lá enveredadas por essa vida criminosa, por essas pessoas que estão querendo se enveredar e aqueles que acham que não tem jeito, não tem solução. E o senhor é um testemunho vivo aí do poder de Deus, né? Em Cristo, há uma novidade de vida. O inimigo tenta te seduzir, jovem, com aquilo que a gente falamos aqui, te oferecendo poder, possibilidades ilusórias de conquistas, mas a preço de quê? A preço da sua vida? A preço do sofrimento da sua mãe, que tanto sofreu para você chegar onde você chegou, que não foi fácil? A preço da destruição da sua família? Não vale a pena. É um caminho que vai te levar a passos largos para o inferno. Droga, criminalidade, prostituição. O meu conselho é, olhe para Cristo. Porque se Deus mudou as nossas vidas aqui, cada um aqui tem um testemunho forte, muito até maior do que o meu para contar. E Jesus mudou as nossas vidas e não vai ser diferente com você. Eu sempre passo um apelo quando eu estou pregando, quem me conhece sabe. O meu apelo é assim, ó, se Jesus mudou a minha vida, ele muda de qualquer um. Então olhe para Cristo, jovem. Olha para ele, não tenho esperança. Nele sempre haverá esperança. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas, droga, criminalidade, mentira, prostituição, seja lá o que for, ficaram para trás. Eis que em Cristo tudo se fez novo. Amém? Tem novidade de Jesus para a sua vida. Só que ele não vai te forçar a viver isso. Ele deseja que você queira isso para a sua vida. Amém? Há 2 caminhos. O da vida e o da morte. Qual você vai escolher, jovem? Os exemplos estão aí, né? Amém? Amém, meu irmão. Amém. Parabéns. E não esqueçam, galera. Todas as segundas e quintas-feiras, às 19 horas. Dê o like, compartilha, se inscrevam no canal. Sabe por quê? Por quê? Por quê, Evangelista? Sobreviventes!